essa janela de transferências. O jogador será liberado imediatamente pelo Red Bull Bragantino e não participará dos jogos contra o Botafogo, fase 3 da pré-Libertadores. O contrato de 5 anos até dezembro de 2028 com o Flamengo será assinado nos próximos dias. O Flamengo pagará 8 milhões de euros. Serão 7 milhões quitados em 2 anos com 4 parcelas semestrais e mais 1 milhão de euros em variáveis. É importante destacar que esse bônus de 1 milhão de euros não é meta pessoal do Léo Ortiz não, tá? É em caso de títulos do Flamengo, né? E aí vai gerar mais receitas e o Flamengo pagaria esse bônus ao Red Bull Bragantino. Bom, negociação entre Flamengo e Bragantino e Léo Ortiz teve aí uma última ponta desamarrada na noite de ontem. O Marcos Braz, vice de futebol, o Bruno Spindel, diretor executivo, o Paulo Pitombeira, que é o agente do jogador, o Diego Serri, que é o diretor executivo do Red Bull Bragantino, e o Oliver Mintzlaff, que é o CEO da Red Bull Matriz. Eles estiveram reunidos na noite de ontem. Dirigentes do Flamengo e Pitombeira reforçaram que não faz sentido o Léo Ortiz, já com tudo acertado com o Flamengo, entrar em campo contra o Botafogo. Seria muito risco, expor demais aí o atleta. E o jogador tomou uma decisão que foi, na minha opinião, primordial. O Léo Ortiz ele entrou na parada e disse o seguinte: gente, olha só, eu fui muito profissional até aqui, o interesse do Flamengo ocorre desde o ano passado, eu sempre estive focado no Red Bull Bragantino, tive o profissionalismo, me dediquei, entrei em campo, fiz gols, consegui aí ajudar na classificação diante do Rio Negro Águilas, evitei, tirei um gol em cima da linha, ou seja, eu fui eu, né? E eu não tenho cabeça para entrar em campo contra o Botafogo, a minha cabeça já está no Flamengo. Por favor, me liberem. Eu fui profissional. Eu só peço isso. Se eu tiver que pedir uma coisa, eu peço isso. Deixa eu ser feliz no Flamengo. Eu não tenho como raciocinar, ter cabeça para entrar em campo contra o Botafogo já tendo um contrato com o Flamengo. Aí eu posso me machucar e tudo mais. Ou seja, ele entrou na parada. Ele convenceu, ele conseguiu a liberação do Red Bull Bragantino. E a ideia é que o Léo Ortiz viaje na próxima terça-feira para o Rio de Janeiro. Essa logística está sendo montada aí pelo Flamengo e também pelo representante do atleta. O Léo Ortiz ele poderá reforçar o time nas rodadas finais aí, na fase de mata-mata do Campeonato Carioca, semifinais e finais. E aí, o que a gente traz aqui? Ele será inscrito na Libertadores da América, assim como o De La Cruz e o Matias Vinha. São os 3 reforços aí do Flamengo. Então, a partir do dia 1º de abril, o Flamengo vai inscrevê-lo na fase de grupos da Libertadores da América. A gente já vai saber aí o grupo do Flamengo, né? O sorteio vai acontecer em março e a gente vai trazer todos os detalhes. Bom, no Bragantino, desde 2019, o zagueiro se tornou aí uma das figuras principais do clube de Bragança. Inclusive o Léo Ortiz, ele levava a braçadeira de capitão. 189 partidas, 14 gols marcados. Ele fez toda a sua base no Internacional de Porto Alegre e também vestiu as camisas de Sport e Red Bull Brasil. Essa é a terceira contratação do Flamengo em 2024, depois de De La Cruz e Matias Vinha. O Flamengo fez um investimento de 30 milhões de euros para as contratações aí do Ortiz, do Vinha e do De La Cruz. Ou seja, mais de 159 milhões de reais em 3 contratações nesta janela. Vamos arredondar aí para 160 milhões. Vamos lá, De La Cruz, 79 milhões, o Flamengo pagou à vista. Matias Vinha, 42 milhões e 800 mil, podendo chegar a 48 milhões se atingir as metas. Quais são essas metas? Flamengo ser campeão do Brasileiro e ser campeão da Libertadores. Léo Ortiz, 37 milhões e 500 mil reais, se atingir as metas, em caso de conquistas do Flamengo, títulos, pode chegar a operação a 42 milhões e 800 mil reais, ou seja, o Flamengo fazendo uma excelente janela, na minha opinião, com essas 3 contratações. De La Cruz chegou para ser titular, vai ser um dos melhores do time ao lado do Arrascaeta. O Léo Ortiz, não tem a menor dúvida que vai assumir a titularidade e, consequentemente, vai
ganhar aí, né, a braçadeira de capitão. Vai ser um dos líderes do Flamengo em campo. E o Matias Vinha vai disputar a posição aí com o Ayrton Lucas e tem futebol também para assumir a titularidade. Vamos ver aí, só vai depender do Matias Vinha, né? O Ayrton Lucas, que assim que o Vinha chegou, começou a jogar bola, né? O jogador é assim, quando tem uma sombra no banco, ele começa a jogar. Até então não tinha, desde a saída do Felipe Luiz. Bom, e não à toa foi convocado aí, apareceu na primeira lista de convocação do técnico Dorival Júnior. A briga vai ser boa na lateral esquerda e só quem ganha é o Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa janela de transferências do Flamengo, né? Essa janela de 2024, a primeira janela do ano, a janela do primeiro semestre, com esses 3 reforços. De La Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz. Gostou da janela do Mengão, hein? Deixa aí nos comentários. Bom, a intervenção cirúrgica do atleta Gerson foi realizada com sucesso. O jogador deverá receber alta neste domingo. E aí, após essa alta do domingo, o jogador ele vai continuar tratando em casa, né? Tomando aí as medicações, com acompanhamento médico, a equipe do Copa Star, do Hospital Copa Star e a equipe médica do Flamengo também estarão aí, né, monitorando a situação do Coringa, e o Gerson deve retornar aos gramados em 2 meses. Esse é o tempo médio, tá, gente? Ele pode se recuperar antes? Pode. Pode retornar antes? Pode. Mas eles colocam lá um tempo médio, 2 meses, tá? Mas o atleta, ele costuma se recuperar bem mais rápido que uma pessoa qualquer, né? Um ser humano qualquer que, de repente, não faz muitos exercícios. Então, o biotipo do atleta ajuda nesse sentido. Então, excelente notícia, a cirurgia do Gerson realizada com sucesso. Coringa, melhoras, volta logo e eu tenho certeza que você vai voltar melhor. Bom, agora sim, vamos falar do jogo, né? Hoje tem Mengão em campo, daqui a pouco, 4 da tarde, Maraca, Flamengo e Madureira abrem a última rodada da Taça Guanabara, neste sabadão, jogo que vale aí o primeiro troféu, né, para o Flamengo da temporada, após passar em branco em 2023, né? Não entra na minha cabeça que o Flamengo não ganhou nenhum título no ano passado, cara. Bom, pra gente esquecer, já vamos começar com o pé direito, com esse título aí da Taça Guanabara. Vai dar tudo certo, Mengão vai vencer hoje o Madureira e a transmissão é da Band, vai passar aí na TV aberta, na Band, na TV fechada, no Band Esportes e no YouTube com imagens no Gold TV. Então você tem 3 opções para assistir o Mengão hoje. Um time bem modificado, hein? Com muitas mudanças. Bom, o Flamengo é o único invicto dos times do Rio de Janeiro, né? De todos os times aí do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, é o único invicto e com só 1 gol sofrido, que foi quando o Flamengo jogou com a garotada da base contra o Nova Iguaçu, empate em 1-1 naquela ocasião. O Flamengo era treinado pelo Mário Jorge, porque os principais estavam nos Estados Unidos realizando aí a pré-temporada. Mengão é líder isolado com 24 pontos e precisa só de um empate para confirmar aí o título e a conquista da 24ª Taça Guanabara da história. Flamengo, que já está garantido aí nas semifinais, espera para saber qual será o seu adversário. O Flamengo só vai saber qual será o adversário da semifinal do Carioca a partir de amanhã. Isso porque o presidente Rodolfo Landim pediu para antecipar esse jogo, que seria no domingo. Então, o domingo tem aí a Fluminense e Botafogo, tem aí o jogo do Vasco, os outros times finalizam a Taça Guanabara. Bom, o 8º colocado com 10 pontos, o Madureira disputa aí a última vaga para as semifinais da Taça Rio, mas chega em crise para essa partida, não vence há 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. O técnico Daniel Neri e o auxiliar Marcos Tamandaré foram demitidos nesta semana, e o Madureira, assim como o Flamengo, terá mudanças no time e também na comissão técnica. Bom, o Tite fará mudanças na equipe e aproveitará para poupar alguns jogadores. Léo Pereira, Everton Cebolinha e Ayrton Lucas, que foi convocado para a seleção, ficam no banco. Com isso, o recém-contratado Matias Vinha terá a oportunidade de começar jogando pela primeira vez com o Tite. Olha, é bom, hein? Nós vamos ver o Vinha
titular, hein? Hoje na lateral esquerda. É, isso aí. Bom, Davi Luiz e Bruno Henrique entram na zaga e o ataque, né? O Bruno Henrique no ataque e o Davi Luiz na zaga. Lesionados, o Wesley e Gabigol serão desfalques. Então a provável escalação aqui, em relação ao jogo de hoje, segundo o GE, Globoesporte.com, o Flamengo tem o Agostinho Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Tem que manter essa trinca aí, não tem jeito. Não tem jeito. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esquece! É o meio-campo do Mengão. Bom, na frente, Luiz Araújo na direita, Bruno Henrique na ponta esquerda e o Pedro, o atacante artilheiro do Mengão. Vamos com tudo. Bom, quem tá fora, o Gerson acabou de fazer uma cirurgia, deu tudo certo. Wesley e Gabigol, lesões musculares. O técnico do Sub-20, Josicler Oliveira, assumiu a equipe principal do Madureira e terá que cumprir aí a suspensão nessa partida, porque foi expulso na Copa Rio contra o Friburguense. Que situação, hein? O técnico da base assumiu o time principal, mas não vai poder ficar no campo hoje porque está suspenso de um jogo do passado. E Madureira. Bom, com isso o time será comandado pelo auxiliar Alberto Tenan, ou Tenan. O lateral esquerdo Kaique Coutinho, de 20 anos, é a novidade entre os relacionados e deve ser opção no banco. O provável time do Madureira para enfrentar o Flamengo, com Mota no gol, Almir Sota, Marcão, Arthur e Evandro. Vaguinho, Arthur Santos e Pablo Pardal, Hugo Borges, Patrick Ferreira e Arthur Martins. Apita o jogo o árbitro Bruno Mota Correia, assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e assistente número 2,